Quanta falta nos faz o ouro branco, foi riqueza da nossa região. Sua flor era branca, depois rosa, numa obediência à rotação, dando vida para todos os seres vivos. Várzea Alegre tem milhões de motivos para lembrar a cultura do algodão. Em Várzea Alegre, no coração do sertão cearense, o algodão não é apenas uma cultura agrícola, é um legado, uma herança que se entrelaça com a própria identidade da terra e de seu povo. Chamado de ouro branco, o algodão foi mais do que uma fonte de riqueza. Foi o motor de uma economia, o sustento de famílias e o fio que teceu a história de uma comunidade. Este documentário é uma viagem no tempo, um resgate das memórias do ouro branco em Várzea Alegre, onde a cada fibra conta uma história, cada semente guarda um segredo e cada colheita revela um capítulo da vida no sertão. O vovô, ele sempre foi um empreendedor, né? Aí ele morava em Cedro, quando casou-se foi que veio para cá, porque a minha avó era daqui. Ele viveu um tempo lá no Roçado de Dentro e lá ele começou, nesse tempo existia algodão. Aí ele começou a descaroçar o algodão numa bulandeira. Eu acho que vocês já viram. Bulandeira é um aparelho bem rústico que tira todos os caroços de algodão e fica só a pluma. E da pluma as mulheres trabalhavam fiando, faziam rede, faziam rolos de fio. Aí ele resolveu começar a descaroçar num lugar maior, com motor. Aí esse motor, para funcionar, precisava de gordura de porco. Aí eles torravam a gordura, tiravam toda aquela gordura e para poder o motor funcionar. E o pessoal aproveitava os torresmos. Faziam farofa, levavam para casa, porque era uma grande quantidade para poder o motor funcionar. Depois disso, começou a aparecer o óleo. O motor passou a funcionar com óleo. Esse óleo era de mamona ou então de oiticica. E produzia muito, era a riqueza do Nordeste, era algodão, não tinha outra. Não tinha criação, era 3 vaquinhas para alimentar os meninos, a família mesmo, e o resto era plantio de algodão. Do algodão não se perdia nada, porque seria a folha do algodão um alimento para o bovino, melhor ração, melhor pastagem. Em meio à terra fértil e ao sol escaldante do sertão, as mãos calejadas dos agricultores de Várzea Alegre semeiam mais do que sementes de algodão. Semeiam tradições, conhecimentos e vida. Este capítulo nos leva ao coração das práticas agrícolas que definiram gerações e moldaram o caráter resiliente desta terra. A produção do algodão era feita com pequenos produtores. Tinha o proprietário que tinha aquela área de terra, que chamava a fazenda. Tinha aqueles camponeses citados como morador, que eles botavam o roçado dele, plantavam juntamente com o milho e o feijão, tiravam o milho e o feijão, ficava o algodão lá, pé de algodão. Ali eles pagavam por arroba, bem. Tiravam uma arroba de algodão, dava 2 quilos. A gente e o outro era dele, de 15 quilos, porque a arroba era 15 quilos. Porque faz muito tempo que a gente deixou de produzir algodão. Aqui a gente conhecia o algodão preto e o algodão branco. Que realmente na época só produzia o algodão branco, que é o algodão rebaço, em Iguatu. Aqui nós não tínhamos, era só algodão preto. Tinha o pessoal que plantava milho e feijão. E dentro do milho plantava o algodão. Porque o algodão é uma lavoura permanente e o milho é temporário. Aí eles davam o arrendamento do milho e o algodão ficava desfrutando com o dono da terra.
Eu ia tirar 2.000 arrobas de algodão. Teve um ano que foi 3 carradas de algodão daqui. E aí ficou o resto, carregava em burro. Aqui para nós, no início, era o algodão mocó. Nós chamávamos algodão preto. E o herbaz, a gente chamava algodão branco. Porque o caroço do mocó é preto e do herbaz é branco. Então tinha esses 2 algodão. O mocó plantado no cerrado e o branco, o herbaz plantado em terras baixas. O algodão se plantava no seco, na terra seca, fazia as carreiras do algodão. Quando chovia, ia plantar o milho entre a carreira do algodão e outra que tinha sido plantada. E aquela carreira de milho era plantada no meio do algodão, uma e outra não plantava feijão junto, associado ao milho. Quando não havia inverno, aí não, aí vamos sofrer. Nem tinha o pasto para as vaquinhas, nem tinha o arroz para comer, nem o milho, nem o algodão. Sim, o algodão ainda produzia um pouco, mesmo na seca, que o algodão era uma lavoura da seca, do Nordeste mesmo. Enche a mataca de caroço de algodão, pega um litro e meio mais ou menos de algodão, né? Você vai plantando. Cada 30 centímetros, né? Na linha, para ser bem aprumadorzinho, aí você vai plantando. Aí você chega lá, no final lá, você muda a linha. Aí você começa de novo. Né? Aí chega, terminou, muda a linha, assim você vai fazendo. Roçava, juntava de junto, de 15, 20 homens. Eu tinha umas 70 ou 80 tarefas de algodão. Foi nesse ano que eu tirei algodão. O negócio era cada um lençol, um quimbazão, apanhando. Quando estava o quimba cheio, fazia um limpo no meio da terra lá. Botava, quando era de tarde, saía com uma trouxa que vinha para casa, com uma trouxa de algodão, não, de 30, 40 quilos. Tinha balança de pau. A balança de pau era de nós aqui, quando vinha da roça, aí tinha uma balança de pau. A gente pesava ali com uma pedona de quilo. Ali era arruma de pedra de 2 quilos, de 3 quilos, de 10 quilos. Quando chegava com a trouxa de algodão, botava nela e botava a balança e ia botar nas pedras até dar peso. Após o plantio, a fase vegetativa se inicia. As sementes germinam e as primeiras folhas surgem, desdobrando-se em um verde vibrante que pinta o cenário da lavoura. Este período, que dura em média de 35 a 45 dias, é crucial, pois é quando a planta estabelece suas raízes e começa a crescer em força e estatura. Nós plantava em dezembro para janeiro. Em dezembro plantava o algodão no seco, em janeiro começava a chover, plantava o milho. Quando tirava a colheita do milho, que é 120 dias, aí ficava o algodão. Aí você ficava roçando o algodão, limpando, ele já dava a safra em setembro e outubro já começava a produção do primeiro ano, pouca. E no segundo ano, aí não, aí a produção era maior do algodão. Com o passar dos dias, os botões florais começam a se formar, anunciando a segunda fase do ciclo. Esses botões, que levam de 35 a 45 dias, como já dissemos, para se desenvolver, são precursores das flores, que em breve irão desabrochar. O florescimento é um espetáculo à parte. As flores do algodoeiro, brancas e puras, abrem-se para o mundo, revelando sua beleza efêmera. Durante cerca de 55 dias, o algodão floresce e a cada flor que se abre é uma promessa de futuro. Finalmente, a abertura dos capulhos marca a última etapa. Os capulhos se rompem e as fibras de algodão, agora maduras, emergem em um branco deslumbrante. Este estágio culmina com a colheita, quando as fibras são cuidadosamente coletadas, prontas para serem transformadas e tecidas em novas histórias. Até mesmo o artesanato local carrega a marca do algodão, com peças que refletem a habilidade e a criatividade dos artesãos da região. Hoje, apesar das mudanças no cenário agrícola, o algodão continua a ser um símbolo de resistência e adaptação. Plantava o algodão, toda a vida eu plantei o algodão atrás de casa. Papai tinha na roça, nós ia catar, né? Eles plantavam, aí quando era no tempo que limpava o legume tudinho, aí chamava o roço do algodão, né? Aí eles, esperando que os arroz amadurecessem, iam roçar o algodão, tirar todas as moitas, deixar só o algodão limpo, né?
Porque quando dava algodão, papai amanhecia o dia e dizia, ó, meninos, vocês quiserem apanhar algodão para fiar, já é tempo que da manhã em vanta eu vou começar a catar, que era para vender, sabe? Levava para a usina de Josué e vendia o algodão. Para trazer o algodão para nós fiar e fazer, tinha que tirar a melhor maçã, que chamava a maçã do algodão, a melhor maçã bonita, bem alvinha, que tinha, não podia tomar chuva, porque para fiar tem que ficar bem igualzinho. Aí trazia para casa separado, já colocava num local, num saco separado. Daí nós ia tirar o caroço, chamava um escaroçador de algodão ou na mão, todo você tirava. E depois ia tirando e fazendo, depois você batia numa almofadinha, depois fazia as tiradinhas assim, aí botava nos balaios desse tamanho assim pra gente fiar no fuso. E aí eu e elas, nós fiávamos pra tecer as redes. Minha avó, minha tia-avó, minha mãe, minhas tias, tinham tiado de madeira. A gente botava no sol, aí ficava bem molinho de escaroçar. Tem uns capuchinhos aqui. Aí aqui, ó, você tira esses capuchos tudinho como eu tirei disso aí. Ó. Depois que descaroça, abre, aí faz a pasta. Aí quando acabar, vai e bate na batedeira. É o travesseiro de bater algodão. É um travesseiro, é no sistema de um travesseiro. A gente bate para aumentar. A gente faz a pasta assim, meio altinha assim, aí você vai e bate com a frecha. Frecha de magaúba. A gente fiava e fazia o cordão da rede, fazia a varanda desse jeito aqui. A varanda era feita, nós fiávamos no fuso para fazer a varanda da rede. E aí, quando a rede estava pronta, eu e ela e a outra, nós fazíamos 3 redes por ano. Fora as que meus irmãos, nós fiávamos para cada cá uma. E sempre tinha 3, 4 redes de reserva, fiada no fuso. A gente faz os bolão, mas daqui não. Eu vou nos tornos, lá no terreiro, urdir a rede. Quando termino de urdir nos tornos, lá eu marco um pano. Aqui eu marco outro. Aí quer dizer que fica um pano aqui, fica um pano aqui e fica um pano aqui pro rabo do urdidor. Aí eu trago, aí pego 2 pessoas, boto no tiar, eu vou arrumando com o botador. Tem um botador ali de botar a rede no tiar, aí vai uma pessoa trouxendo o pau lá e outro puxando lá e eu arrumando aqui a rede. Quando termina, está dessa altura na rede, no tiar. Aí eu vou começar a tecer. Quando eu chego no verde, é um pano. Aí eu teço, passo o lugar dos cordões, sabe? Passo uma quarta de um lado, uma quarta do outro. Aí começa o segundo pano. Aí quando termino, faço o mesmo serviço, aí começa o derradeiro pano. Aí lá no rabo da rede, que vem de lá para cá o pau, que vem até perto do tiar onde eu estou tecendo, aí eu corto deixando uma quarta para fazer os cordões. E o restinho eu amarro, que é para quando eu for amarrar outra, que tem que amarrar de fio em fio. Dessa largura, e é de fio em fio, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Se errar um, não presta. Aqui, quem pesava os algodão, os trabalhadores que chegavam de trás das roças, o papai botava para pesar e anotar. Era uma balança de madeira, assim, com as cordas penduradas, e o peso eram umas pedras. Pedra de 5 quilos, pedra de 7 quilos. Aí depois foi que apareceu as balanças Filizola. Mas as balanças de primeiro eu alcancei a balança pesando assim. Agora ela já pesou na balança Filizola que meu pai comprou. E quando foi um dia, foi muito engraçado, bastante trabalhador, e eu pesando esse algodão. E teve um senhor lá que ele botou pedra dentro do saco para poder ter uma quantidade maior no peso. E esse saco, esse trabalho, eu não ficou a meu critério, eu deixei papai chegar para poder ele pesar. Papai, eu pesei de todos os trabalhadores, agora chegou um aqui que tem umas pedras dentro. E eu não pesei, deixei que o senhor pesasse quando chegasse. Mas eu pesava, isso é a nossa função de fazer isso. Minha tataravó, ela fiava, plantava um algodão, ela fiava, e aí ela pegava, tecia no tiar,
e botava na lama o tecido com casca de pau, que era para o tecido ficar preto, para quando morresse uma pessoa, eles faziam a veste para vestir no luto, que não tinha roupa preta de primeiro, não tinha. Homens como Disseu de Carvalho Pimpim, com sua bolandeira, e Josué Alves Diniz, com suas máquinas modernas, foram arquitetos da transformação econômica, impulsionando a indústria do algodão e, com ela, o desenvolvimento da região. Quando foi em 60, ele se candidatou novamente e ganhou. Aí foi quando ele, junto com o papai, foram atrás de conseguir energia para Vazelegre, que não tinha. A energia de Vazelegre era um motor ali dentro do mercado que funcionava só até 9 horas da noite, de 6 às 9. Aí a gente tinha que correr para casa quando apagava a luz. Para chegar a energia, ele tinha muita vontade de apressar a energia, porque sabia que a desenvoltura da usina ia aumentar muito mais. O Acoels fazia com aquelas histórias de não, já fez a primeira parte, então vai só o dinheiro da primeira parte. Aí ele disse, pois eu pago a segunda para chegar mais rápido. Aí foi quando chegou em 63, 64, não sei precisar assim, a energia de Paulo Afonso, que graças a Deus foi uma grande bênção para Vazelegre e o maior feito dele, né? Foi o maior feito dele que ainda hoje está servindo. Aqui se chamava beneficiar o algodão, que era limpar ele, tirar o caroço, ficar só a pluma, que a pluma seria vendida para as tecelagens, para as fábricas de tecido, e o caroço para as fábricas de óleo. De lá fazia o óleo, o resíduo, né, que chamava a torta de algodão. Nós traduzimos, chamamos de resíduo. Vazelegre era a fonte de renda do município. Não tinha Bolsa Família, não tinha a aposentadoria, pouca gente aposentada, que não tinha quase velho, tudo era novo. Na minha época era todo mundo novo. Aí quem sustentava o município era a safra de algodão. O plantio de algodão, arroz, que Vazelegre é conhecida a terra do arroz. Muito arroz que dava em Vazelegre e algodão. Inclusive tem até uma usina de beneficiamento de algodão em Vazelegre. Todo o movimento de algodão em Vazelegre fazia com que a cidade tivesse dinheiro e se movimentasse e tivesse incentivo para negociar outras coisas, para o comércio aumentar e tudo mais. Meu pai plantava algodão, aí ele esperava quem pagava mais. Ele guardava algodão, aí dizia, não, espera o fulano de tal. Chegava, não, o preço do plantão é melhor, assim ele ficava. Quando era o mês de setembro para outubro, o algodão estava todo pronto já, ele vendia. A indústria Diniz trouxe, que ela trouxe isso aí, trouxe o emprego. Se ela tinha 50 empregos diretos, mas tinha 100 e tantos mil indiretamente, que era aquele homem lá do campo que plantava o algodão, vinha parar na indústria. Então tudo dependia da indústria, tudo dependia da usina. Aí através da usina veio Paulo Afonso, a energia, chegou mais às cidades por causa dessas indústrias de algodão, em Vazelegre, no Crato, no Juazeiro, porque o algodão aqui no Nordeste, somente no Ceará, foi a primeira fonte de renda que apareceu cobrindo toda a população do estado, que era o algodão. A pecuária era muito pouca, mas era algodão. Meu pai era um homem agricultor simples, mas muito inteligente. E aí meu pai plantava algodão e no final da safra do algodão era o ouro branco que existia na época. Nós, na época, éramos 9 filhos. Quando ele terminava a colheita de algodão, ele ia vender o algodão. Aqui tinha uma usina de algodão, que era a usina Diniz. Eu conheci a usina Diniz e meu pai vendia o algodão a Seu Luiz Diniz, a Joaquim Diniz, na época, né? Ali perto da igreja matriz. A usina de algodão era ali.
Era uma das fontes de renda principal que uma usina tinha dentro de um município, era isso. Ele trazia a moeda para cá. Nós tínhamos nossa produção, que ela ia buscar essa moeda lá fora. Então essa moeda, quando chegasse aqui, ela seria aplicada no funcionário da empresa, aquele dinheiro que o funcionário recebia ia para o comércio e dali ia girando. No coração do Brasil, uma história de coragem e determinação se desenrola. Entre as trilhas poeirentas e os campos intrépidos, viajantes deixam uma marca indelegável na história do nosso país. A cada jornada, enfrentando o sol escaldante, tempestades e a solidão das estradas, os tropeiros demonstravam uma resiliência admirável. Suas caravanas eram sinônimo de progresso, impulsionando não apenas a economia do algodão, mas também fomentando o desenvolvimento de pequenas vilas e cidades ao longo dos caminhos. Graças a eles, os tropeiros, o algodão brasileiro ganhou os mercados internacionais, competindo em qualidade e em volume. Os tropeiros, com suas mãos calejadas e o espírito indomável, pavimentaram caminho para que o algodão brasileiro alcançasse o status de ouro branco. Eu era comboeiro, eu carregava algodão do povo daqui todo. Aí, quando eu chegava lá, os sacos 60 quilos. Aí o cabo amarra uma corda, assim, numa coisa. Aí amarrava aquele saco e entrava para dentro, um jogando algodão e ele com os pés. Quando não tinha aqui, eu lembro ali de papai, aqui na minha época não, já vinha os carros vinham pegar o algodão aqui. Mas lá em papai tinha o tropeiro era solteiro, tinha uma tropa de jumento. Era quem toda sexta-feira levava um comboio de algodão para a usina. Tem a cangaia, dali a gente fazia os sacos de algodão, de três arrobas cada um saco, era 6 arrobas o carrego de um burro. Era 2 sacão grandes, amarrava de corda nos sacos, aí enganchava nos cabeçotes da cangaia. Era trabalhoso. Meu pai era comboeiro velho, era o dono era o chefe dos comboeiros de Vazia Alegre. A primeira viagem que eu dei de comboeiro, pegavam eu aqui por debaixo, botavam na cangaia. Quando eu dizia, eu quero fazer xixi e tirar eu botava no chão. Os Correios de Vazia Alegre tinham os negócios do algodão e tinham que vender para lavras, ou deixar onde eram os locais que passavam a linha do trem, que era mais fácil de captar essa produção de algodão. Então meu avô às vezes ia deixar o dinheiro, ia trazer alguma coisa, um recado, levava. Aí foi aumentando, quer dizer, as pessoas sabiam que ele ia para Iguatu, ou para Lavra, para o Cedro, aí já encomendava alguma coisa. Então Gonçalo, traz isso. Aí foi aumentando o trabalho dele, ele já começou a levar mais um animal para trazer uma coisa. Depois foi aumentando a produção de algodão, aí foram instalando as usinas de algodão e chegava ao ponto de ele não tinha aquela quantidade de animais que precisava para levar esses produtos e trazer, que aumentou muito, mas as pessoas que tinham animais agregavam na tropa dele e ele pagava por animal, meu avô. Tinha uns animais que era dele mesmo e tinha de outras pessoas. Aí os animais extraviavam nos caminhos, que naquela época não tinha nem estrada, tinha que dividir isso em 5, 6 animais. Aí tinha os comboieiros, que chamavam os comboieiros, que eram aqueles intermediários que o vovô já contratava para dominar uma tropa. Mas a responsabilidade toda era do meu avô. Lá na usina tinham uns 3 caminhões, mas às vezes uma pessoa lá na Serra dos Cavalos não tinha estrada. Hoje em dia tem estrada para todo lugar. Aí eles vinham a cavalo, trazendo os burros, botavam um fardo de um lado e outro do outro, e traziam os bichinhos. Com peso danado, né? Mas era tudo. Esse pessoal aqui do Roçado de Dentro, lá ali do Ceará, que é o caso de Seu Bundim. Agora, eu vim trabalhar muito de comboeiro mesmo de férias quando deixei de estudar. De 40 para cá, foi de vera mesmo, sendo comboeiro, de ano de pai. Aí pai acabou com a tropa dele, foi o momento que eu casei, fui e comprei uns burrinhos para mim e comecei só. Eu fui comboeiro mais de 30 anos, uns 40 anos.
entre uma coisa e outra. Trazia algodão para aqui, daquela zona todinha os algodão vinha tudo para o Josué. Nós carregava algodão de Santa Amaro, Assaré, Barroca, do município de Farias Brito e o município de Assaré, São Mateus, Cariú. Nós carregava algodão desse mundo todinho em animal para Vazaléu. Inclusive o correio, as correspondências de correio que tinha na época, muitas vezes era transportada pelos próprios tropeiros. E as notícias daquele lugar passavam, se arranchava no lugar, tinha acontecido uma coisa, estava havendo um movimento, uma festa. Eles que traziam e levavam essas notícias e informações de preço das coisas. Isso daqui era o Zé de Procidone, que era um rapaz que veio lá de Mundoca morar aqui. Ele morreu, o cunhado dele tinha 10 burros. Teve 2 semanas, foi 10 viagens que eles deram. Carregando algodão nos burros. E o Tony Vieira, que era lá da Serra, tinha um caminhão, veio 2 vezes. E um Chico Cantinho, que era lá da usina, veio uma vez. Tudo num ano só. Era uma época em que a produção excedente viajava além das fronteiras de Várzea Alegre, alcançando cidades do Ceará, Paraíba e Pernambuco. A estrada do algodão foi chamada a Estrada do Algodão porque veio para transportar a escoação de produção do algodão, do campo para a indústria, na cidade. Então o escoamento era através dessa BR, que ele fazia o transporte, tanto trazendo o algodão da zona rural, como pegava o caroço e transportando para as indústrias de óleo, para Oroz, para Juazeiro do Norte, para Cirol, para Icasa, que eram as indústrias, a Maria Média, em Juazeiro. Tinha essas 3 indústrias que eu botava o caroço do algodão para lá. Daqui eu sei de certeza porque nós era quem carregava. Nós carregava por cedo. Daqui a 8 léguas. Lá era onde o trem só vinha até lá. Lá era onde paravam as mercadorias e as que iam aqui, agora para onde levavam. Para compreender melhor o processo de industrialização do algodão, visitamos a cidade de Acopiara. E lá pudemos observar de perto o funcionamento de uma usina de algodão. Nesta usina, o algodão passa por um processo meticuloso que transforma a fibra bruta em um produto valioso e versátil. No entanto, o algodão oferece muito mais do que apenas fibra. Das sementes, extraímos um óleo valioso, utilizado tanto na culinária quanto na indústria cosmética. E do resíduo da extração de óleo surge a torta de algodão, rica em proteínas e um importante suplemento alimentar para o gado, completando um ciclo de aproveitamento total. Meu pai ia pegar feira no Crato, né? Porque a cidade grande era Crato, não era Juazeiro. Ele ia pegar feira em animais, morando em Várzea Alegre. Nessa década de 40, né? Ele ia fazer a feira para atender a fazenda, né? O sítio que ele trabalhava. Aí meu pai veio para cá entre 43, possivelmente, ou 44. Eu já nasci em 46 em Acopiara. Comprou uma propriedade aqui nesse período. À medida que ele ia explorando as propriedades, ele ia comprando outras propriedades. Comprou uma meia dúzia de propriedades na região de Acopiara e fui trabalhando com algodão. Trabalhou a década de 50 toda de corretor de algodão. A partir de 63 nós começamos a beneficiar algodão. De 1970 para 1985, nós nos tornamos o maior beneficiador de algodão do Ceará. Aliás, com exceção da Bahia, foi o maior beneficiador de algodão, com exceção da Bahia. É que o senhor Eliseu Batista, na época, chegou a beneficiar 17 milhões de quilos de algodão. E nós beneficiamos 22 milhões e meio em 1985. Esse setor aqui é o setor que a gente coloca o algodão aqui. Ou coloca, chega do caminhão na sacaria, despeja, ou então vem carga fechada, vamos dizer, fardão, a gente despeja aqui e a máquina bota para dentro.
Daqui ele é feito a sucção diretamente para a máquina. É aspirado, viu? Não, coisinha porque eles vêm deixar. Agora quando é na época da safra, a gente manda pegar. Aí isso aqui é o que tinha em Vaza Alegre, era isso daqui, esse setor aqui. Só que o de lá era só 2 máquinas, aqui nós colocamos 5. O algodão lá da Tulha, ele é aspirado para as máquinas aqui. Aí depois distribui nas máquinas e é beneficiado. E logo após o beneficiamento é levado o caroço para o setor de óleo. Esse tipo de máquina hoje no Brasil é a que predomina. Existem as máquinas dos milionários, existem as máquinas do pessoal menos endinheirado, viu? Quando estava dando aqui é bonito, aí é uma chuva de algodão descendo aqui, ó. Parece uma barragem sangrando, viu? A lâmina de algodão caindo aqui, já transformando em algodão em pluma. O algodão em pluma vai para a prensa e o caroço já desce lá para o setor de óleo. Descaroça embaixo. Aí é só para limpeza. Essa tubulação que vem de lá para cá, ela alimenta a fábrica de óleo. Já é o caroço que quando cai de lá... Ali é o caroço que passa? Que vem para cá. Essa sala aqui é a sala de... Depois do caroço da torta beneficiada, é espalhada nesse salão aqui. Nós estamos forrando esse salão também todinho por exigência do Ministério da Agricultura. Forrando ele todinho, porque tem madeira aqui em cima, não pode ter madeira. Tá quentinha, né? Tá caindo uns tanques aqui debaixo do chão, o óleo cai debaixo dos tanques, vai lá para os reservatórios. Aí a produção de óleo produzida aqui na fábrica é estocada nesses tanques de óleo aí, com a capacidade de 700 toneladas. É o depósito de caroço, que é estocado aqui para o período de entre-safra, né? Nesse período de janeiro, de dezembro a julho, a estocagem é feita nesses depósitos. Esse aqui veio a maior parte da divisa de Minas Gerais. Ó. Esse aqui é o branco mesmo. O outro é arbóreo e esse é o algodão branco. Qual a diferença dos dois? O outro ele dá em Vaza Alegre, em Acopiara, 10 anos sem cortar. Qual? O preto, né? Que não usa-se mais. E esse aqui se planta e colhe todo ano, anualmente. Esse setor aqui trabalha todinho, viu? Esse setor aqui funciona total, funciona para alimentar aquele dali. Porque como o consumo está sendo pequeno, não precisa rodar toda hora. Aquela matéria-prima ali que vocês estão vendo é um processo de vários tipos de produtos. Desfibrado, algodão, muitos produtos de outras fiações que vêm para cá. E passam nesse setor de batedor e entra nesse setor de cardagem aqui. E aí fabrica a fita para fabricar o fio. Aqui, no caso aqui, é o algodão em pluma virgem mesmo, o algodão em pluma tirado do caroço de algodão. Aquele caroço de algodão que você viu, produziu esse algodão em pluma, de boa qualidade, de primeiríssima qualidade. Esse algodão em pluma aqui é adicionado a vários subprodutos, inclusive o desfibrado. O desfibrado é de retalhos. Tem uma percentagem de 10% ou 20% de algodão, o restante são reciclados das fábricas de tecido e das confecções. O algodão desse aqui é uma maravilha, esse algodão. Coisa de primeira, longa fibra, limpinho. Então, algodão desfibrado é produzido do retalho.
retalho de qualquer tecido, de qualquer cor. A cor tem que vir separada, para poder dar a fábrica desfibrar e trazer a matéria-prima para cá de qualquer cor, vermelha, branca, alvejado, azul. É feito um reaproveitamento do tecido? Aproveitamento do tecido, aproveitamento dos retalhos. De restos de tecido? Resto de tecido e retalho, exatamente. Essas prensas aqui, elas têm a capacidade de prensar 10 mil quilos. A colhedeira vem chegando aqui, despeja dentro dela e ela vai prensando. Quando o fardo chega a 10 toneladas, de 9 a 11 toneladas, aí para. Aí ela sai, deixa o fardo lá, o caminhão vem, pega o fardo e leva para a algodoeira. Mas tem um processo mais moderno do que esse ainda. O dos rolinhos que você já deve ter visto na televisão. Sai os rolos, mas antes era esse processo aqui. O bicudo, um pequeno inseto devastador, trouxe uma tempestade sobre os campos de algodão de Várzea Alegre. Sua chegada foi um golpe fatal para a cultura do ouro branco, que por gerações sustentou a economia do município. Os produtores, enfrentando a ruína de suas lavouras, viram-se forçados a abandonar o cultivo do algodão e buscar novos caminhos para sobreviver. Quando o bicudo chegou, acabou geral no Nordeste. Acabou geral. As usinas todas fecharam. A grande de Oroz, a de Seu Eliseu lá em Milagres, o papai era muito amigo deles, em Jardim, todas elas fecharam. Esse decréscimo aqui para o Nordeste foi muito grande. Aí abalou muito. Começou, deu assim, que nem repente. Quando a gente chegava na roça, estava o algodão murchando a folha. Aí ali o biroto já começava a cair. Era um besouro. Dava no algodão até a folha cair, a folha do algodão. Esse bicudo veio aparecer aqui, mais ou menos em 84 ele começou. Começou na roça, na lavoura, ele derribava a fruta do algodão. Chamava-se o biloto do algodão. Ele injetava um líquido lá e caía, não produzia. Aí veio até 86, aí acabou com o algodão total. Desistiram que não compensava mais. Quando apareceu na região nordeste do Brasil, aí não teve mais, porque ele comia no gasulo. Ele comia o algodão na florzinha no gasulo, já dava na folha, no gasulo. Então não abria mais, né? Então foi erradicado, né? Na região nordeste do Brasil. Deu prejuízo para a gente. A gente via as capoeiras embilotadas assim, mas não abria. O besouro não deixava abrir a maçã. Aí foi prejuízo. Como eles adoram o tempo quente, deu certinho no Nordeste para acabar com o ouro branco do Nordeste. Que fazia o povo feliz, como diz Luiz Gonzaga. Né? Aí foi quando acabou e papai foi recebendo só para passar para acopiar o Icó. Aí foi fechada já nos anos 90 e ele vendeu a máquina, né, que eles tiveram que comprar uma máquina quando a energia chegou. Com o tempo, a consciência sobre a importância da sustentabilidade cresceu. Hoje, as práticas ambientais evoluíram, abraçando a responsabilidade de proteger os recursos naturais. O algodão preto, que a gente chamava, né? Isso já está com muito tempo, né? Eu já mesmo, na parte quando a gente começou a trabalhar, já foi com o algodão, já esse algodão melhorado, semente melhorada, né? O mocó era um algodão que ele não é temporário, entendeu? Essa cultura aqui, por exemplo, terminou a colheita, a gente tem que erradicar, tem que fazer o vazio sanitário, como a gente chama. E a Adagre acompanha isso também com a gente, certo? O nosso produtor também tem que ter o cadastro na Adagre, porque na hora do vazio sanitário a Adagre vem visitar, saber se foi feito o vazio sanitário. E o algodão mocó, anteriormente, o que o nosso produtor fazia, ele podava o algodão. Então ele brotava novamente, né? Muitas vezes ele podava o algodão, deixava de um ano para o outro. Entendeu? Inclusive era até nas propriedades,
quando você implantava aquela cultura, se fosse sair, às vezes até o patrão ou a pessoa mesmo podia já vender para outra pessoa. Ali já agregava valor à propriedade anteriormente, com o algodão mocó. Pode ver aqui, ó, as maçãs. Essas maçãs aqui, já formadas, aqui o bicudo não ataca mais, certo? Aqui já está garantido. O que a gente aconselhou seu Zé Alcides fazer também? Que o algodão ele não pode crescer muito. Por conta que ele, se deixar crescer bastante, ele vai desenvolver mais a parte arbórea. Entendeu? E quando a gente chama no popularmente capação, né, que é cortar essa parte né, do olho, a gente chama do olho também, popularmente falando, corta isso, certo? E ele vai desenvolver mais as maçãs. Outra coisa também interessante é que a gente está lutando para que esse algodão, a gente consiga a certificação do algodão orgânico. A questão do preço melhora, né? Naquela época o pessoal plantava o algodão, que a gente considerou algodão, meu jovem, chamava o rasga-letra, que é quem pagava as contas, certo? O milho e o feijão era para a subsistência da família. E o algodão para a compra do que precisava para casa, né? A roupa, o móvel, essa questão toda, certo? E o algodão sempre funcionou e até em determinado momento da história era conhecido como o boi do pobre, o algodão, né? E quando ele já terminava de colher o feijão, colher o milho, já tinha um algodão para vender. Tá vendo aqui, ó? Ó como é que tá isso aqui. Como é que tá as maçãs aqui, certo? Esse aqui já tá tudo, aqui tá garantido. Se os outros forem 60% do que tá esse pé de algodão aqui vai ser show aqui a produtividade nessa hectare. Né? Que realmente não é hectare. A gente já referenciou a área, é 0,9 hectare aqui, não dá um hectare não. Praticamente 3 tarefas, né? Então pra gente aqui, que quer trabalhar com algodão, certo? A gente tem que adequar mais algumas tecnologias. Mas problema de bicudo e praga a gente tem como controlar facilmente. Basta o produtor querer. Assim encerramos nossa viagem pelas terras do algodão. Mas a história continua a ser escrita. Que as gerações futuras possam colher os frutos desse legado, perpetuando a tradição do algodão em Várzea Alegre, no Ceará, no Nordeste, no Brasil, onde cada fio entrelaça passado, presente e futuro.